Hoje falarei sobre as origens das lendas de lobisomem. With digital grace, bronze and bright, AI lore it down, a captivating sight. A gênese da lenda do lobisomem, ou a figura do licantropo, está firmemente enraizada na mitologia da Grécia Antiga. A palavra licantropia é uma fusão direta das palavras gregas likos, para lobo, e anthropos, para homem, indicando a dualidade que define a criatura desde seu surgimento linguístico. O mito fundador mais conhecido é o do rei Licaão da Arcádia. Licaão, um rei cruel e orgulhoso, resolveu testar a onisciência de Zeus, o rei dos deuses, oferecendo-lhe um banquete macabro que incluía a carne cozida de seu próprio filho. Great Zeus, I have prepared this banquet in your honor. Ao descobrir a afronta, Zeus, enfurecido, transformou Licaão em um lobo, condenando-o a uma forma bestial que refletia sua natureza perversa. This cannot be happening. O primeiro registro literário da lenda com elementos que hoje consideramos clássicos aparece na obra Satyricon, do romano Petrônio, no século I. O texto narra a história de um soldado que se transforma em lobo sob a lua cheia e comete atos de violência. Durante a Idade Média, a percepção do lobisomem se transformou drasticamente, refletindo a crescente influência da Igreja e a paranoia social da época. O mito, que antes era uma punição divina, passou a ser interpretado como um pacto demoníaco. A licantropia não era mais uma maldição pagã, mas uma ferramenta do diabo, adquirida por meio de feitiçaria ou magia negra para cometer crimes e atos de selvageria. Essa interpretação religiosa coincidiu com a caça às bruxas e a histeria coletiva que assolou a Europa entre os séculos XV e XVIII. A origem da ideia da prata como arma contra os lobisomens é frequentemente associada à besta de Gévaudan, um evento real de assassinatos em série na França, entre os anos de 1764 e 1767, que foi atribuído a um lobo gigante ou a um lobisomem. O caçador que supostamente matou a criatura, Jean Chastel, teria utilizado balas feitas de medalhas de prata da Virgem Maria. Essa história, disseminada e misturada com a lenda, ligou a prata não apenas ao seu status de metal precioso, mas também à sua conotação de pureza e religiosidade, tornando-a o símbolo perfeito para neutralizar uma criatura demoníaca e reforçando a narrativa religiosa do mito. No século XIX, o lobisomem encontrou seu lugar no romantismo gótico, um gênero que explorava o lado sombrio da natureza humana. Em obras como O Lobisomem, de 1828, de Richard Thompson, a criatura simboliza a luta entre o civilizado e o animal, a repressão dos desejos e a monstruosidade do outro. Diferente do vampiro aristocrático e sedutor, que refletia o medo da exploração social e da sexualidade desviante, o lobisomem gótico encarnava o pavor do lado primitivo e irracional, a perda de controle que a sociedade vitoriana, rigidamente civilizada, mais temia. O filme O Lobisomem, de 1941, é o ponto de virada. A obra, estrelada por Lon Chaney Jr., definiu as regras que se tornaram a base da mitologia cinematográfica da criatura. A maldição é transmitida por mordida, a transformação ocorre sob a luz da lua cheia, e o monstro só pode ser morto por artefatos de prata. Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, dirigido por John Landis,
chocou o público com sua transformação visceral e realista, cortesia da maquiagem premiada de Rick Baker, mas também usou a maldição como uma fonte de humor sombrio e tragédia. Essa abordagem quebrou a seriedade gótica do gênero, inaugurando um novo subgênero de horror cômico que explorava a dualidade da criatura de uma forma mais irreverente. Curte, se inscreva e até a próxima!